Obrigado, presidente, senhores e senhores vereadores. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço para a secretária fazer a leitura da ata 1479 de 2025. Senhor presidente, se todos estiverem de acordo, ninguém tiver nenhuma correção, dispensando a leitura pela votação e aprovação da mesma, dispensando todas as formalidades da Casa. Todo mundo de acordo? Coloque em votação a ata 1479 de 2025. Quem está a favor de permanecer como está, os contrários se manifestam. Aprovada por unanimidade de votos. Expediente do Legislativo. Peço para a secretária realizar a leitura do requerimento do vereador João Vitor. Senhor presidente, com artigo no artigo 46, a linha D, e artigo 64 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, solicito a Vossa Excelência que, após a oitiva do plenário, seja deferida a realização de uma sessão solene no dia 20 de maio de 2025, às 19 horas, em homenagem aos 150 anos da imigração italiana para o Rio Grande do Sul, de acordo com a justificativa que instrui o presente requerimento. Oportuno informar, e a partir disso requerer, que o presente requerimento se constitui a partir de conversar com integrantes do Coral Municipal Vida e Canto, que, atentos à data histórica, solicitaram a realização da referida sessão para homenagem, sendo que cabia para o momento renovar o protesto de estima e consideração subscrevo respeitosamente vereador João Vitor do Distrito Franciscão, bancada da União Brasil. Justificativa. De acordo com o artigo 46, a linha D do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, combinada com o artigo 62 do mesmo regimento, as sessões solenes se destinam a comemorações ou homenagens de datas comemorativas, históricas ou de pessoas. No ano de 2025, se celebra o aniversário de 150 anos da colonização oficial da imigração italiana para o Estado do Rio Grande do Sul. No âmbito estadual, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul elaborou e publicou o Decreto 57.558/2024, que institui a Comissão Oficial com a finalidade de organizar as comemorações do processo de imigração, de colonização e de contribuição da corrente migratória de etnia italiana para o Estado. No mesmo decreto, estabelece o Governo do Estado que as comemorações serão celebradas do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro deste ano. Com a instalação da ferrovia em 1910, em Gaurama, abriu-se a possibilidade de criação de um fluxo de imigração através da estrada de ferro. Inúmeras famílias de descendência italiana iniciaram a sua vida na Vila Barra e nas terras que a circundavam, chegando até aqui nos vagões dos trens. Se o sonho da grande maioria deles era a propriedade de uma terra para tirar seu sustento, também é verdade que muitos aplicaram os conhecimentos adquiridos na Europa na engenhosidade de construir rodas d'água para os moinhos, ferrarias para a fabricação de ferramentas, serrarias a vapor, olarias e outras atividades. A religiosidade e a fé mantiveram sua perseverança, e a partir delas foram erguendo pequenos templos que agregavam a união comunitária. E foi preciso também, após um breve tempo, buscarem um espaço para enterrar seus mortos, criando o primeiro cemitério. Contribuíram para a construção de escolas, clubes e sociedades. Dentre as sociedades, se destaca a sociedade étnica Principessa Mafalda, que foi local de grandes festividades e encontros de alegrias. Não se pode e não se deve esquecer de todas as etapas de formação da nossa cidade e de nosso município, através dos homens e mulheres que nos antecederam. Neste ano de 2025, cabe a nós lembrar e homenagear todos aqueles que trabalharam, viveram e construíram o nosso município. Portanto, ao comemorarmos os 150 anos da imigração italiana, é dever do Poder Legislativo Municipal prestar todas as homenagens que remetem à lembrança, à memória e ao reconhecimento da contribuição dos nossos antepassados. É a justificativa. Vereador João Vitor do Distrito Franciscão, bancada no Brasil.
O Coral Municipal Vila Canto vem, pelo presente, requerer a Vossas Senhorias a realização de uma sessão solene de homenagem na data de 20 de maio de 2025, às 19 horas, em razão da comemoração dos 150 anos da imigração italiana para o Rio Grande do Sul. Na oportunidade, o Coral Municipal Vila Canto realizará um evento para toda a comunidade, sediado no Cine Teatro Cecília Zago Corim, contando com apresentações de grupos musicais e homenagens. Nesse sentido, solicitamos às Vossas Senhorias também a realização da sessão solene no Cine Teatro Cecília Zago Corim, tendo em vista que o espaço físico da Câmara de Vereadores não comportará o público convidado e esperado para o evento. Informamos a existência de previsão na Lei Orgânica de Gaurama para a realização da sessão solene fora do recinto da Câmara de Vereadores, conforme artigo 19, parágrafo 2º. Maria Cecília Burim Fontana, presidente do Coral Vila Canto. A palavra é do vereador João Vitor. Senhor presidente, o senhor me permite falar aqui rapidamente. Esse pedido se fez a partir do requerimento do Coral Vila Canto, esteve presente também em uma reunião que fizemos o vereador Celito. Então, para homenagear a vinda dos primeiros imigrantes oficialmente para o Estado há 150 anos, é que nós apresentamos esse requerimento de sessão solene, que seja realizado, inclusive, no Cine Teatro Municipal, requerimento do Coral, conforme a previsão da Lei Orgânica do município. Então, seria isso, senhor presidente, pela aprovação pelos colegas. Obrigado. Consulto. Permite, senhor presidente, eu gostaria que fosse obedecido o artigo 1º do regimento interno, assim como o artigo 17 da nossa lei orgânica. Consulte, senhores vereadores, se estão a favor da sessão solene. A sessão solene é de acordo. Eu anotei aqui, fica Só repete da consulta também, vereador. Qual é o artigo 1º do regimento interno e artigo 17 da lei orgânica do município. será encaminhado? Peço secretária a realizar a leitura do requerimento do vereador Paulo Conduto. O vereador que esse subscreve requer que, ouvido o plenário, seja solicitado ao senhor prefeito municipal o encaminhamento a esse poder legislativo de uma cópia da folha de pagamento, relatório analítico ou equivalente referente ao mês de março do corrente ano. Vereador Paulo Conduto. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente que nos honram nossas presenças no plenário na noite de hoje, bem como a minha saudação a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu reitero o pedido ao chefe do Poder Executivo, no sentido de que encaminha esta casa uma cópia do folha de pagamento, até porque, no pedido anterior que fiz, recebi por parte do Poder Executivo uma resposta evasiva somente numa relação de salários brutos e que maiores informações poderiam ser obtidas no site da Prefeitura Municipal, mais precisamente no portal da transparência. Ora, senhor presidente, o que o prefeito coloca fere o decreto-lei 201 de 27 de 2 de 1967, assim como fere o referido decreto-lei a sua manifestação que o mesmo fez no dia 11 do corrente mês na Rádio Gaurama, conforme cópia em meu poder. De forma soberba e presunçosa, abusando do poder da autoridade, o senhor prefeito descumpre
a legislação, até porque eu fui buscar as informações no portal da transparência e para numa folha de pagamento é consignado a nota de importante. Os totais de proventos e descontos referem-se apenas aos títulos apresentados, pois alguns, por serem de natureza pessoal ou extraordinária, não podem ser divulgados. Portanto, aquilo que interessa a esta casa saber não existe no portal da transparência. Por isso, eu fiz esse novo pedido, né, para que seja concedida uma cópia da folha de pagamento, bem como o relatório analítico. Ou será que o senhor prefeito tem alguma coisa a esconder? Quero crer que não. Né? Então, senhor presidente, eu, na noite de hoje, me expresso no sentido de que o Poder Executivo encaminhe essa casa, porque essa casa tem o dever de fiscalizar e legislar. Como é que vamos fiscalizar se o prefeito desrespeita a lei da responsabilidade, não fornecendo a esta casa as informações que são solicitadas? Ele tem 30 dias. É o que está na lei da responsabilidade fiscal. Né? Não precisa encaminhar em uma semana, 2 semanas. Se ele acha que é tão difícil tirar um relatório analítico da folha de pagamento e encaminhar para essa casa, então, agora que o tempo necessário, com 30 dias, ele não fazer, tornarei a apresentar um requerimento solicitando aquilo que essa casa tem que saber para poder fiscalizar. Era isso. Obrigado. Consulto os senhores vereadores se estão a favor de ser encaminhado o requerimento ao Executivo. Será encaminhado o vereador Paulo. Muito obrigado. Agora, votem em discussão o projeto 02 de 2025 do Legislativo. Algum vereador queira se manifestar novamente? Com a palavra, vereador Cedinho. Senhor presidente, senhores vereadores, o nosso sempre vereador da bancada aí do PL, meu amigo Gentil Paza, nossa suplente de bancada, Dayara, pessoal que nos acompanha pela galeria dessa casa, e os que nos assistem pelas redes sociais aí, volta a discussão novamente esse projeto de lei 02/2025 do Executivo, que ele denomina as ruas A e B do loteamento morada do Sol 2, Parque do Sol 2, desculpe. Projeto do Legislativo, desculpa, Flávio. Então ele volta novamente a discussão aqui, que ele denomina as ruas A e B como Nelson Arcigo e Luísa Arcigo, respectivamente. Só para lembrarmos aí, Nelson Arcigo foi vereador dessa casa, foi delegado da Federação Gaúcha de Futebol, foi presidente e um dos fundadores do Sindicato da Alimentação de Gaurama, inclusive trabalhou efetivamente durante a construção da sede social. Luísa Arcigo, mais carinhosamente conhecida como Dona Filhinha, conhecida de todos aqui, acredito eu, também, além de dona de casa, ela participou do coral, do grupo da terceira idade a Renascer, e participou ativamente da diretoria da PAI. Então, eu até fiquei surpreso na primeira sessão aí desse projeto não ter sido votado, aí, ter ficado para a data de hoje, que surgiu a informação de que já havia um bem público denominado de Nelson Arcigo. E eu fui pesquisar e realmente havia, não há mais. A antiga UBS, localizada ao lado da Brigada Militar, era a UBS Nelson Arcigo.
Só que agora só existe perto, a UBS não existe mais. Ela foi feita uma UBS nova e através do decreto 3.660, essa nova unidade foi denominada Doutor Marco Domênico Pinóquio. Mas nós temos outros exemplos aqui com relação a mais de um bem público aí com várias denominações. Nós temos exemplo da rua em que eu moro, a antiga Rua Caxias, que em 1964 foi denominada de Rua Libano Alves de Oliveira. E temos em Grauama o Colégio Estadual Libano Alves de Oliveira. São entes federativos diferentes, um é do município e um é do estado, mas aí surge também a antiga Rua 14 de Julho, na saída para Viadutos, que passou a denominar no ano de 1964, através da Lei Municipal 366, Rua Guilherme Franciscão, até avô do nosso vereador João Vitor aí. E aí no ano de 1980, quando da construção do ginásio de esporte municipal, a Lei Municipal 992, no dia 10 de abril, denominou o ginásio de esportes como vereador Guilherme Franciscão. Então acredito eu que não havia empecilho nenhum em ter mais de um bem público aí com denominação da mesma pessoa homenageada. Então eu gostaria de pedir pela aprovação na data de hoje aí, meu muito obrigado a todos. Continua a discussão do projeto 0, com a palavra o vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, fui eu quem na sessão passada pediu o adiamento da votação, porque tinha a minha lembrança de que quando vereador em 2008 havíamos denominado um espaço público para o senhor Nelson Márcio. Bem colocou o vereador Celito, que me antecedeu, eu também iria colocar, que já no ano de 2008, através da Lei 2925, foi denominado espaço público da Unidade Básica de Saúde de senhor vereador Nelson Márcio, diferente da proposição do momento. Porém, o senhor Nelson Márcio já foi homenageado com aquele espaço público, que ainda ali continua, com a mesma denominação, que não foi revogada a lei. Como lembrava-me também que, posteriormente, nós votamos uma lei que denominou a Academia de Saúde, lá no bairro onde eu resido, de Wanderson André Arce, por sugestão, inclusive, dos moradores da nossa Vila Verde. E realmente, vereador Celito, não existe impedimento para que haja dois espaços públicos com o mesmo homenageado. Os exemplos que o senhor citou, eu citaria, mas aí não cabe a mim agora que cabe repetindo o que o senhor disse. Portanto, elucidar a dúvida que eu tinha de que poderia ser uma rua, o que confundiria muito a questão da localização e até a atividade dos Correios, eu hoje, aqui dessa tribuna, voto favoravelmente a sua proposição, até porque conheci pessoalmente o Sr. Nelson, fui amigo dele, tive a honra de ser, e não vejo objeção nenhuma que se denomine as
vias públicas, conforme a sua proposição, Lua Nelson Ácico e sua esposa, senhora Luísa Ácico, cujas virtudes estão amplamente consignadas no histórico apresentado justamente por projeto. Portanto, senhor presidente, era isso que eu tinha para dizer e voto favoravelmente ao projeto Lourenço. Muito obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Então, com a proposição do vereador Celito, seguida pela proposição do vereador Paulo, coloco em votação o projeto 02 do Legislativo. Quem está a favor permaneça como está, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Peço à secretária para realizar a leitura do projeto de lei do Legislativo 03 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente apresento aos demais pares desta Casa o projeto que dispõe sobre a proibição de contratação no âmbito da administração pública municipal de pessoas condenadas por determinados tipos penais, impede a nomeação e da outras providências. O combate ao acometimento de infrações penais é dever do Estado. Entretanto, a sociedade é conhecedora dos fracassos estatais em conter o avanço da criminalidade. No âmbito da administração pública, a fixação de parâmetros éticos para a contratação de pessoas destinadas a prestar serviços públicos se dá pela necessidade de apurar a real condição moral de alguém a ocupar cargo público. O presente projeto de lei pretende, em verdade, fixar critérios de ordem objetiva para impedir a nomeação de pessoas por tempo determinado no âmbito da administração pública municipal, garantindo a segurança jurídica necessária para o desempenho das funções inerentes ao emprego público. O ato normativo, portanto, visa aprimorar os princípios que regem a administração pública, tal como o princípio da moralidade administrativa. Outro sim, não se verifica tratamento diverso, o que caracteriza violação ao princípio da isonomia, em relação a vedações de nomeações de pessoas condenadas por crimes não expressamente previstos no presente projeto de lei, uma vez que, em se tratando de hipótese não aqui abrangida, cabe ao próprio administrador público no exercício do poder de resguardar o princípio da moralidade e vedar a investidura de pessoa condenada. O que se busca, então, é deixar expresso na legislação municipal que, para os crimes aqui previstos, lhes cabe falar em discricionariedade do administrador, uma vez que trata de tipos penais que afrontam de maneira direta a moralidade. Também não se verifica a violação ao princípio de separação dos poderes, uma vez que a legislação municipal, em reflexo ao texto constitucional, veda a iniciativa de lei por parte do Poder Legislativo Municipal em caso de criação ou alteração do quadro de cargos, situação manifestamente diversa do aqui tratado, onde apenas se pretende fixar critérios meramente objetivos para a criação de nomeações, por tempo determinado, de pessoas contra quem existe sentença penal condenatória transitada em julgado. Importante referir ainda que o presente projeto de lei observa o disposto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, uma vez que prevê de maneira expressa que a proibição tratada somente terá início após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, resguardado, portanto, o princípio da presunção de inocência. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário, entendeu ser constitucional a lei municipal que veda a nomeação de condenados por determinados crimes. Naquela ação, o município de Valinhas, interior de São Paulo, questionava a validade, por entender haver vício de iniciativa de lei local que vedava a nomeação de condenados por crimes envolvendo a Lei Maria da Penha. Do acórdão do referido recurso extraordinário, consignou o ministro Edson Fachin, relator do recurso extremo, que a jurisprudência da Corte é pacífica contra a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, para dispor acerca da legislação que verse sobre o provimento de cargos públicos. Porém, na decisão, apontou o ministro que a questão debatida é diversa. A criação de lei municipal que veda a nomeação de condenados por crimes específicos impõe uma regra geral de moralidade administrativa, visando dar concretude aos princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Assim, visando dar efetivo cumprimento aos princípios
princípios dispostos no artigo 37 da Constituição Federal, submeto ao presente projeto à apreciação dos eminentes colegas, pugnando por sua aprovação. Certos da compreensão de todos, aguardamos pela aprovação do projeto após a devida análise pelos nobres juízes. Sala das Sessões, 11 de março de 2025. João Vitor Torresini Francisco, vereador da bancada União Brasil, proponente. Dispõe-se sobre a proibição. Facilitam na íntegra. Projeto de lei. Obrigado. Dispõe sobre a proibição de contratação por tempo determinado no âmbito da administração pública municipal de pessoas condenadas por determinados tipos penais e impede a nomeação e da outras providências. Artigo 1º. Fica proibida a contratação e nomeação no âmbito da administração pública municipal para cargos efetivos, comissionados ou temporários de pessoas condenadas em ações penais envolvendo. Inciso 1. Crimes com incidência da Lei Federal 11.343, Lei Maria da Penha. Crimes da Lei Federal 11.340, Lei de Tóxicos. Crimes sexuais previstos no título 5, capítulo 1 e 2 do Código Penal. Crimes contra a administração pública previstos no título, capítulo 1 e 2b. Crimes contra as instituições democráticas e contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Crimes de preconceito de raça ou cor previstos na Lei Federal 7.716 de 89. Crimes contra idoso previstos no título 5 da Lei Federal 10.741/2003. Crimes contra a pessoa com deficiência previstos nos títulos 2 da Lei Federal 13.146/2015. Artigo 2. A proibição de que trata o artigo 1º inicia-se com o trânsito em julgado na sentença penal condenatória e perdurará até o implemento do prazo previsto no artigo 94 do Código Penal. Parágrafo único. Fim do prazo do caput do artigo 2º desta lei, deverá ser exigido para contratação comprovação documental de seu decurso. Artigo 3º. Para fins de controle de proibição referida no artigo 1º, caberá ao poder público contratante exigir do contratado a apresentação das respectivas certidões de antecedentes criminais em todas as esferas da justiça. Artigo 4º. A proibição de que trata esta lei se aplica em qualquer regime de cumprimento de pena fixado, bem como em caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou aplicação do disposto no artigo 89 da Lei Federal 9.099/95. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. João Vitor Torresini Francisco, vereador da bancada da União Brasil, proponente. Jair Afonso Ferreira Schaefer, vereador da bancada União Brasil, apoiador. Com a palavra, vereador João Vitor. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário, candidato que nos acompanha, cumprimentando a presença dos suplentes de vereadores, meu amigo Mário Mazur, suplente de vereadora Dayala, vereador Gentil Baza, que já ocupou cadeira nessa casa. Muito boa noite a todos. Esse projeto que estou apresentando, senhor presidente, visa proibir a contratação e impedir a nomeação de pessoas condenadas por alguns determinados tipos penais por tempo determinado em todo o âmbito da administração pública municipal. E eu faço a apresentação desse projeto como forma de homenagear o princípio da moralidade da administração pública, que é um dos pilares do artigo 37 da Constituição Federal, já que os crimes aqui elencados, eu, na minha vivência diária enquanto advogado, tenho percebido que são esses os crimes que geram mais revolta na comunidade, revolta nas pessoas, e que merece também a administração pública ser resguardada pelo tempo em que perdurar a pena imposta, e mais o período do artigo 94 do Código Penal, que é o período da reabilitação criminal, que são 2 anos, merece a administração ser resguardada também, e que essas pessoas sejam permitidas a serem investidas nos cargos da administração pública. Isso é uma maneira de se homenagear também o caráter secundário da sanção penal, que é dividida em caráter primário, que é a própria pena fixada, a exigência de que ela seja cumprida,
e isso entra como o caráter secundário da sanção penal, a proibição de contratar com o poder público, enfim, inclusive o que se almeja com essa presente propositura de iniciativa legislativa. Eu revisei as decisões do Supremo Tribunal Federal a esse respeito, é um tema que ainda vem sendo discutido, mas é importante que eu diga, como foi lido na justificativa pela secretária, o Supremo já entendeu ser constitucional a lei que veta a investidura de pessoas condenadas por crimes envolvendo a Lei Maria da Penha. Então, se é constitucional as pessoas que estão envolvidas em condenações com incidência da Lei Maria da Penha, também há de ser a proibição de investidura dessas pessoas condenadas por outros tipos penais de uma maneira mais abrangente. Também não verifico nesse projeto vício de iniciativa por parte do Poder Legislativo, já que a regra da lei orgânica, da Constituição do Estado e da Constituição Federal é pela proibição de criação de lei por parte de iniciativa legislativa que altere o quadro de funcionários do município. E o que não está se tratando aqui? O que está se tratando é um caráter, uma regra objetiva para proibir, impedindo a discricionalidade do administrador público. Ou seja, para essas pessoas que forem condenadas por esses tipos penais, não se fala em discricionalidade do administrador público. O que se fala é que nessa administração pública é proibido pelo prazo da pena e pelo prazo do artigo 94 do Código Penal. Então, senhor presidente, sendo o que me competia sustentar para esse projeto, acredito que as razões pelas quais eu propus com o apoio do meu colega vereador Jairo estão bem delineadas na justificativa. Peço aos colegas o apoio e a aprovação desse projeto na noite de hoje. Obrigado. Continua a discussão do projeto 03. Com a palavra, vereador Cláudio. Senhor presidente, colegas vereadores, sempre o vereador Baza, suplentes do vereador já mencionado, vereadora Dayara, vereador Marlon, a toda a população que nos acompanha nesta noite, presencial ou de seus lares via rede social, meu saudoso boa noite. Projeto muito bem interessante, protocolado aqui pelo colega João Vitor. Confesso a vocês que esse projeto me chamou uma extrema atenção e aí coube a mim fazer algumas pesquisas referente ao projeto de lei. Projeto que está, como bem citou o vereador João Vitor, está na sua área de advogado. Aí venho nas pesquisas elaboradas e achei algumas divergências que o próprio vereador deve ter encontrado também. Quero ler aqui alguma parte aonde se contradiz esta lei. Embora diversas leis municipais proíbam a nomeação de pessoas condenadas por certos crimes para cargos públicos, há debate sobre a constitucionalidade dessas normas. Alguns argumentos apontam possível inconstitucionalidade, como vício de iniciativa. A Constituição Federal reserva ao chefe do Poder Executivo a competência para propor lei que disponha sobre o regime jurídico de servidores públicos. Quando uma lei municipal de iniciativa parlamentar estabelece impedimento para nomeações, pode-se argumentar que há usurpação dessa competência exclusiva, violando o princípio da separação dos poderes. Ofensa ao princípio da isonomia.
Se a lei municipal proíbe a nomeação apenas de pessoas condenadas por determinados crimes, excluindo outros delitos igualmente graves, pode-se alegar tratamento desigual, injustificado, contrariando o princípio da igualdade previsto na Constituição. Competência do Legislativo. A Constituição atribui à União a competência para legislar sobre o direito penal e processual penal. Lei municipal, que estabelece consequência administrativa com base em condenações criminais, pode ser vista como invasão dessa competência federal. Aí consta também uma divergência. Em declaração de voto divergente, o desembargador Evaristo dos Santos defendeu a inconstitucionalidade das duas leis. Inequívoco o vício de iniciativa, ainda que justifique-se a ela disposto com a preservação dos princípios morais na investidura de cargos públicos. Somente ao chefe do Poder Executivo cabe estabelecer os critérios e requisitos para tanto. Na visão do magistrado, as leis de Ubatuba e Santo André, ao proibir a nomeação de determinadas pessoas para cargos comissionados, versou sobre o regime jurídico dos servidores públicos, invadindo seara privativa do Executivo, caracterizando dessa forma o vínculo formal sujeito a ensejar o acolhimento da pretensão. Para o desembargador, também a inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes, por mais nobre que tenha sido o intuito da lei, não se afirma razoável violar um princípio constitucional da separação dos poderes, a pretexto de impor outro princípio da moralidade administrativa, afirmou. Além disso, Santos apontou ofensa ao princípio da legalidade e da igualdade. Isso porque, segundo ele, ao vedar a nomeação apenas de condenados por determinados crimes, os textos permitiram a nomeação de condenados por quaisquer outros crimes não previstos nas normas. Deste modo, a norma local, a pretexto de resguardar a moralidade administrativa, na presumida inexistência de outras normas estabelecendo tais óbices, acabou se afastando ainda mais da pretensão, pois viabilizavam a todos aqueles condenados por outros tipos de crimes, por mais hediondos e graves que sejam, não descrito na legislação municipal, possam ser nomeados, completou. Vejam bem, quero aqui, ao fazer a leitura desta pesquisa, que não defendo e jamais defenderei criminosos e condenados, mas, como bem aqui citei, teremos que ter, eu acho que um amplo cuidado, vereador João Vitor, nesse projeto de lei. Até porque nos dias de hoje, a gente falar em moralidade política, quando o país vem a despencar, tanto a nível de presidente como a Supremo, sei que a nossa parte nós temos que fazer, desde já do nosso pequeno município. Ouço o vereador Roberto. Obrigado, vereador. Eu agradeço a sua pesquisa. De fato, eu tenho há algum tempo também fazendo
pesquisas a esse respeito e em relação ao princípio da isonomia que o senhor mencionou, ele, na verdade, a minha visão, esse projeto não quer tratar de forma desigual eventuais condenados por outros crimes não abrangidos. Na verdade, as pessoas que estejam condenadas por outro tipo penal não previsto nesse projeto de lei, elas podem ser barradas também de serem investidas na administração pública por um ato discricionário do administrador. Né? E o poder e dever de fiscalizar, de garantir a moralidade pública. Então, se eventual outro crime, por exemplo, que eu não citei no homicídio, por uma questão de estudo técnico meu enquanto profissional, eventualmente um condenado por homicídio venha a ser aprovado e para ser chamado na administração. O próprio administrador público tem essa prerrogativa de vedar essa investidura. O que eu pretendo nesse projeto, e aí falando principalmente do princípio da isonomia, é deixar claro que esses crimes aqui não se fala sequer em discricionalidade do administrador. E essa questão também foi um pano de fundo nessas discussões do STF, que se falava sobre a violação da isonomia. E a ministra Carmen Lúcia tem um voto muito interessante a esse respeito. E aí, avançando sobre o tema, desculpe por estar me prolongando, a questão da separação dos poderes, quando chegou ao STF, o Tribunal de São Paulo disse que era inconstitucional, e o STF anulou o acórdão para declarar constitucional, porque não violava a separação dos poderes, justamente por ser uma regra que não altera o regime jurídico. Mas eu agradeço as suas considerações e o deferimento da parte. Obrigado. O ilustre mesmo sabe que há muitas vagâncias, por se dizer, dentro dos próprios artigos de leis que, no caso, é por isso que existe o advogado, para achar os pontos positivos e os negativos. Mas, volto a frisar aqui, nunca fui favorável a nomear criminoso nenhum e jamais serei. Só que eu gostaria de pedir ao presidente, vereador João Vitor, que esse projeto ficasse em discussão e até para eu me coloco à disposição para a gente trocar algumas ideias em cima desse projeto e que a gente possa, quem sabe, até fortalecer ele para esta casa. Seria isso, presidente, vereadores, muito obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Então, o projeto 03 fica em discussão preliminar. Ainda dentro do expediente legislativo, eu peço aos senhores vereadores que tragam as fotos para fazer parte da galeria de vereador nessa gestão. Expediente do Executivo. Peço a secretária a realizar a leitura do requerimento do vereador. Desculpa. Projeto de lei 07, em discussão. Peço a secretária para realizar a leitura da CUT. Do parecer da CUT. Comissão Única de Pareceres. Presidente, vereador André Antônio Andrioli. Vice-presidente, vereador Tobias Tonin. Relator, vereador Jairo Afonso Ferreira Schaeffer. Objeto: parecer ao projeto de lei nº 7/2025, de 19 de fevereiro de 2025, que autoriza a criação de cargo e contratações emergenciais e da outras providências. Relatório: o projeto de lei foi protocolado nesta Casa em 19 de fevereiro de 2025, sob o número 527, folhas 20, acompanhado de mensagem. A tramitação especial do projeto facultou aos vereadores que apresentassem emendas. Após o expediente, veio concluso a CUP para parecer. Não houve apresentação de emendas, encontra-se irregular e em ordem a tramitação desse projeto de lei. A CUP se reuniu nesta data para emissão do parecer. Em síntese, é o relatório. Voto do relator. Visa o presente projeto de lei de autoria do Poder Executivo autorizar a criação de cargo e contratações emergenciais e da outras providências. O objetivo principal do texto de lei proposto diz a respeito à criação temporária de cargos e de contratações emergenciais, basicamente conforme segue: de até 3 cargos de provimento efetivo de agente administrativo auxiliar,
um atendente de consultório dentário de até 16 operários e um vigilante dental. O respectivo projeto de lei tem por objetivo autorizar a criação de cargos e contratações emergenciais no âmbito da administração pública, visando suprir necessidades imediatas do serviço público. A proposta legislativa também dispõe sobre os requisitos, a duração das contratações e outras providências correlatas. Os recursos necessários para suportar as despesas decorrentes da presente lei que ora se propõe estão consignadas na dotação orçamentária consignada na Lei de Meios. Quando se trata de contratações emergenciais, a admissão temporária deve observar o disposto no artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, que permite a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Portanto, imprescindível é que o projeto preveja com clareza os critérios e o prazo das contratações, o que de fato está previsto na presente proposição. Do ponto de vista formal, subjetivo, por tratar-se de criação de cargo e contratações emergenciais, a propositura se enquadra no rol daqueles cuja competência para deflagrar o processo legislativo é do prefeito municipal, enquanto chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 45, inciso 1 da Lei Orgânica do Município. Artigo 45. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre: inciso 1. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica ou aumento de sua remuneração. Sendo assim, compete a esta Casa de Leis deliberar sobre a apreciação do respectivo projeto, conforme disciplina no artigo 34, inciso 9 da nossa Lei Orgânica. Artigo 34. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, inclusive os dos serviços da Câmara. Dito isso, observando o rito processual relacionado à matéria, o Poder Legislativo pode apresentar emendas, tanto no sentido de aperfeiçoar a lei, como também para corrigir erro ou distorções. Nesse sentido, é claro o texto constitucional que, em seu artigo 166, parágrafo 2º e 7º, no qual diz que, além de permitir a apresentação de emendas ao Legislativo, faculta a utilização subsidiária do processo legislativo, como se constata no texto da lei. Da proposição apresentada, não houve apresentação de emendas. Feitas considerações iniciais, imperioso fazer uma análise atinente à Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Nesse sentido, é importante zelarmos pela mesma, em especial quanto aos capítulos que tratam da geração da despesa e da despesa obrigatória de caráter continuado, dos quais se destacam os seguintes artigos de lei. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de: inciso 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Inciso 2. Declaração de ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesas de que trata deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Portanto, 2 são os requisitos indispensáveis a fim de configurar a necessidade da realização do respectivo estudo de estimativa do impacto orçamentário financeiro, conforme prevê a lei, a saber: a linha A, que a futura contratação trata de criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental e que implique em geração ou aumento de despesa.
Diante do fato que a criação de cargas ou contratações emergenciais referem-se a incrementos feitos pelo gestor municipal, o objetivo de atender as demandas da municipalidade em setores pontuais, os quais demandam a geração ou aumento de despesa, se faz necessária a realização do referido estudo. No intuito de atender a normativa legal, o Legislativo Municipal, através da relatoria da Comissão Única de Pareceres, solicitou à Administração Municipal, diante do ofício CUP número 2/2025, informações e documentações complementares a fim de subsidiar esse parecer, o que, salvo o melhor juízo, foi atendido pelo Executivo Municipal através do ofício número 68/2025, onde foram apresentadas as informações requeridas e anexadas as documentações solicitadas. Em especial, o estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, devidamente assinado pela área técnica contábil do município, constatando que a despesa decorrente da execução da ação está prevista no plano plurianual vigente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei de Orçamento do Exercício Financeiro em vigor. Ainda foi apresentada a declaração do ordenador de despesa, tudo em conformidade com o artigo 16, inciso 2 da LRF. Com relação à despesa com pessoal, o projeto de lei está compatível com o número 101/2000, em especial os artigos 20, inciso 3, artigo 22, parágrafo único, artigo 71. A proposta de lei encontra respaldo na autonomia municipal, o que dispensa qualquer questionamento a respeito. Ademais, quanto ao mérito do projeto, é inquestionável que a prestação desse tipo de serviço à população no cargo público deva prezar pela qualidade, eficiência e segurança e no atendimento dos primados do interesse público. Diante do exposto, opina-se pela boa técnica legislativa e juridicidade do projeto de lei 07/2025. No mesmo sentido, pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, inexistindo vícios de iniciativa, atendendo os preceitos regimentais, lei orgânica do município, Constituição da República e lei de responsabilidade fiscal. São essas as considerações que levam ao conhecimento do plenário para apreciação. Voto pela aprovação, sala das sessões de 24 de março de 2025. Vereador Jair Afonso Ferreira, chefe e relator. De acordo, vereador André Antônio Andrioli, presidente, e vereador Tobias Tolim, vice-presidente. Senhor presidente, teria por acaso a possibilidade da leitura do ofício 068/2025 por parte do senhor prefeito? O plenário tem conhecimento para a resposta. Só um minuto que a secretária vai ir.
Obrigado, senhor. Peço à secretária para realizar a leitura do ofício 068. Prezado vereador, ao cumprimentá-lo cordialmente, tenho presente a finalidade de acusar o recebimento do ofício número 2/2025, datado de 18 de março de 2025, dessa procedência, em resposta aos termos do mesmo, informar a Vossa Senhoria o que segue, com relação ao projeto de lei número 7/2025, ainda 19 de fevereiro de 2025. Com relação à linha A do vosso ofício, segue em anexo a declaração do ordenador de despesas, consoante determina o artigo 16, inciso 2, da Lei Complementar Federal 101/2000, em que pese data máxima venha já ter sido enviada anteriormente a esse Poder Legislativo Municipal, através do ofício número 060/2025, ainda em data de 7 de março de 2025. Com relação à linha B do vosso ofício, segue em anexo estimativa de impacto orçamentário financeiro devidamente assinada pelo responsável técnico da área contábil do município. São então apenas ratificando a estimativa do impacto. Impacto orçamentário financeiro, também já enviado anteriormente a esse Poder Legislativo Municipal, através do ofício número 60/2025, ainda em data de 7 de março de 2025. Com relação à linha C de vosso ofício, segue em anexo a tabela solicitada por Vossa Senhoria. E, de sua vez, com relação à linha D de vosso ofício, informa-se que os 3 agentes administrativos auxiliares serão alocados da seguinte forma: um agente administrativo auxiliar para a Secretaria Municipal de Saúde, um agente administrativo auxiliar para a Secretaria Municipal de Administração e um agente administrativo auxiliar para a Secretaria Municipal da Fazenda, sem outro particular para o momento, exceto o atendimento integral à vossa solicitação e confiantes na tramitação urgente do projeto de lei 07/2025, junto a esse Poder Legislativo Municipal, para a finalidade a que se destina. Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Eliezer Wagner Zanata, prefeito municipal. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jairo, relator da CUP. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha, aí suplente do vereador Maiara, ex-vereador Faza, suplente do vereador Mário e o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais na sua casa. Eu venho aqui nessa noite para ouvir uma palavra que ele disse que eu seria rápido na execução do parecer da CUP e, de acordo com o presidente André, vice-presidente Tobias, dar o parecer juntamente com o nosso jurídico. Mas antes disso, eu quero lembrar que os projetos que entram nessa casa, primeiro ele entra na discussão preliminar. Depois ele vem, se existe um acerto, se existe um acordo, de divergência, ele é aprovado mesmo à noite. Se ele não é aprovado, ele vai para a segunda discussão, entra em pauta para a discussão, e aí, se não é acordo, ele vai para a CUP. Vai para a CUP e a CUP tem, os vereadores têm 5 dias para apresentar emenda. Quero agradecer o vereador Paulo, que apresentaria, não apresentou o vereador Paulo, quero agradecer, que assim agilizou o nosso parecer. São 5 dias. O presidente, o relator tem 10 dias para dar o seu parecer. E o presidente da CUP tem mais 10 dias para trazer o plenário. Então perceba que aqui ninguém está travando, ninguém está segurando, ninguém está parando com os trabalhos que o executivo necessita fazer.
E diante de uma conversa, foi falado que os vereadores da situação estavam lá, que o projeto seguiria o seu trâmite regimental. E foi isso que nós estamos fazendo. Nada mais daquilo que nós não falamos. É por essa razão que eu sempre digo assim, você tem que preservar mais a tua palavra do que, né, aquilo que você, os discursos que você faz. Então, a sua posição. Então, nessa noite eu tenho que esclarecer. Por que o nosso programa vai aparecer rápido? Porque nós vamos ter sessão somente daqui 21 dias. E esses 21 dias, a gente vai dizer assim, daqui a pouco o relator da CUP vai ser o que está atrasando o andamento do Executivo, vereador Paulo. Daqui a pouco a questão de você ver o parecer do projeto está atrasando, não. Nós aqui não estamos brincando de ser vereador, nós estamos aqui tratando de assuntos importantes, projetos que tratam de coisas importantes. Eu falei que o nosso parecer seria jurídico, seria constitucional, aquilo que é legal, aquilo que se houvesse alguma coisa irregular, nós estaríamos com certeza, nós estaríamos trazendo a nossa posição irregular. Então, os pedidos que nós fizemos aqui, a secretária deu, não precisa eu estar chovendo uma olhada de novo aqui. Então, aqui, os vereadores da comissão, eles têm os seus prazos. E que nem se o projeto passar nessa noite, vão querer exigir que amanhã o executivo já contrate, nós podemos dizer, por que não contratou já os operários? Né? Eu estava olhando, eu fiz um pedido de informação e, na verdade, na última seletiva para o operário, apareceram 2, e os 2 foram contratados e depois o pedido de exoneração. Então veja que, às vezes, as coisas não mandam como as pessoas pensam. Então, por essa razão, aqui nessa casa, se discute o que é legal, se discute aquilo que é transparente. Essa é a nossa posição. Né? Então, como muita gente diz por aí, eu vejo muita gente diz assim, acabou a eleição, terminou a eleição, mas parece que a gente só percebe que é só uma palavra, a atitude ainda continua a eleição funcionando aí. Então, eu venho aqui nessa noite, todos já ouviram o relatório, né? Não tem o porquê de eu ficar aqui, vou me manifestar com o expediente de novo, não tem o porquê de ficar aqui repetindo o que já foi lido. Então, o projeto é legal, é constitucional. Quem sou eu para dizer que o prefeito não precisa desse ou daquele? Nós somos os que apoiamos, mas nós somos os que vamos fiscalizar. Tanto é que nós pedimos informação, devem ser lotados esses agentes administrativos. Né? O operário, você sabe que vai trabalhar. Lá, o auxiliar de dentista, você sabe que vai trabalhar. Lá, o agente sanitário, você sabe que vai trabalhar. Mas o agente administrativo auxiliar foi pedido e eles mandaram corretíssimo aonde é funcionar. Então a gente vai ver se eles vão estar exercendo a função aonde eles vão trabalhar, que é na área da saúde, no departamento pessoal e outro da fazenda. Isso aí. Então são esses 3 aí que são cargos temporários, né? E a própria lei já diz, né? Contratação temporária, termina a contratação, o cargo se extingue também, e o seu prefeito, o executivo prometeu que haveria algum curso, né? Então, eu acredito que o tempo logo aí, com certeza, de repente, haverá-se um concurso. Então, eu venho nessa noite para pedir a votação, né, do projeto nessa noite, do parecer, e também do projeto nessa noite, dispensando aí qualquer outra dúvida que o senhor vereador tem. Então, eu peço que seja aprovado o projeto nessa noite e o parecer também. Então eu coloco em votação o parecer referente ao projeto 07. Senhor presidente, vejo o nosso colega João Vitor, como líder da bancada aqui do manifestário, eu abro mão da manifestação sobre o parecer, até porque parecer muito bem exarado, no qual votarei pela aprovação do mesmo, da legalidade e da constitucionalidade. Porém, na discussão do projeto, pretendo me manifestar. Em relação ao parecer, eu não sou presidente. Coloco em votação
o parecer do projeto 07. Quem está a favor permanece como está, os contrários se manifestam. Aprovado sem o voto do vereador. Todos. Eu me abstive da manifestação. Da manifestação. Obrigado, vereador. Então, aprovado por unanimidade de votos. Consulta plenário, se vamos discutir o projeto 07. Sim, está pretendendo manifestar. Então, voto em discussão do projeto 07. Algum vereador que queira se manifestar com a palavra? Vereador Paulo Condor. Senhor presidente, senhores vereadores, há poucos instantes me manifestei e votei favoravelmente ao parecer apresentado pelo nobre colega relator vereador Jair, até porque a matéria é legal, constitucional, né, e meritória. Porém, senhor presidente, senhores vereadores, um fato que chamou a atenção, que no caso específico da contratação emergencial e determinados cargos, o cargo não é criado. Porém, o cargo de agente administrativo auxiliar, ele cria 3 e autoriza a contratação emergencial de 3. Mas, numa documentação encaminhada nesta casa pelo seu prefeito municipal, vê-se que existem 12 cargos, porém, tão somente 8 providos, restando 4 a ser preenchidos. Por que a criação de 3 cargos a mais? Se já existe no cargo de provimento efetivo 12 e providos 8. Eu quero deixar claro aqui, projeto de iniciativa do prefeito, é legal, constitucional e meritória, porém, se abordar essa casa, contratação emergencial, usando os cargos de provimento efetivo, eu serei o primeiro a votar contra. Não se usa esse tipo de artifício para amanhã depois vir aqui e dizer, não, mas nós temos 4 cargos de provimento efetivo aqui que não foi contratado emergencialmente. Por que não utilizou nesse projeto? Os demais que estão aqui, todos eles são cargos de provimento efetivo e que nós aqui autorizamos a contratação emergencial. Portanto, criou-se mais 3, porém tem 4 vagas. Não venham aqui amanhã depois encaminhar um projeto de lei para contratação emergencial de mais 3 ou 4, porque não vai ter a minha aprovação. Era isso. Obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Palavra, vereador Laura. Daqui mesmo, senhor presidente, a semana que passou, estive junto no nosso departamento pessoal, sanando algumas dúvidas também que eu tinha a respeito, assim, ilustre vereador Paulo. Nós temos alguns cargos que a lei venceu, que foi criado e expirou o tempo da lei, e alguns a lei está vigente. Eu também entrei nessa dúvida de algumas funções que está vigente e algumas não. Só para explicar aí, muito obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Coloco em votação o projeto 07 de 2025. Quem está a favor permanece como está, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 012 de 2025.
Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, tenho a presente a finalidade de encaminhar a vossas senhorias o projeto de lei do Executivo número 12 de 2025, de 19 de março de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a Associação de Amigos dos Animais de Gaurama, Amigal, a conceder auxílios financeiros mensais e a custear despesas e dar outras providências. Com efeito, de mencionar que o termo de colaboração que se objetiva firmar decorrerá de processo de dispensa de chamamento público, na modalidade de termo de colaboração, e observância do disposto na Lei Federal número 13.019, de 2014. Como sabido por todos, o termo de colaboração que se pretende firmar com a Amigal, a exemplo do que fora feito anteriormente, tem por objetivo contribuir com a entidade para que esta consiga executar seus objetivos sociais, notadamente na defesa e proteção aos animais abandonados, no resgate, no atendimento e encaminhamento desses animais para adoção responsável, de realização de ações de conscientização na área. Com isto, se objetiva não ter no município de Gaurama animais em situação de abandono, a menos a diminuir ou não de ter seu aumento com as sabidas consequências disto, decorrentes, inclusive no que se refere à questão sanitária, por meio de parceria com a Amigal, que se trata da única entidade existente no território do município que tem esta finalidade. Para tanto, o município participará com o repasse de um auxílio no valor mensal de R$1.000, que anteriormente era de R$800, bem como com o custeio de despesas com o atendimento e procedimentos médico-veterinário a esses animais. Veja-se que tal valor mensal aumentou de R$800 para R$1.000, considerando que, como sabido, também aumentou os custos para a manutenção das atividades desenvolvidas pela Amigal. Veja-se ainda que o presente projeto de lei contempla este valor mensal a título de auxílio financeiro, que será reajustado anualmente pelo índice do IPCA. Ademais, o município também irá participar com o repasse à Amigal de um auxílio no valor mensal de R$1.187,90, que anteriormente era de R$1.115, a AMPA, bem como com o custeio de despesas com atendimentos e procedimentos médico-veterinários a esses animais, e ampliação ao termo de colaboração que será firmado com a Amigal, e continuação aos serviços de proteção e cuidado que estão sendo dados a 3 cães de nosso município, que atualmente estão abrigados em Erechim, aos cuidados de uma protetora de animais e parceira da AMPA, senhora Jussara Lima, considerando o término do contrato com a AMPA de Marcelino Ramos. Tal valor mensal de R$1.187,90 decorreu da aplicação do índice contratual de correção monetária do IGPM, o PCB, de inclusos documentos. Em anexo ao presente projeto de lei, segue termo de colaboração anterior, análise do impacto orçamentário e financeiro para despesas de caráter continuado e declaração do ordenador de despesa, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quadro de detalhamento de despesa, onde se comprova a existência de suficiente dotação orçamentária para suportar as despesas decorrentes da firmatura do respectivo termo de colaboração. Relatório da AMPA, contrato administrativo com a AMPA expirado, cálculo de valor contratual. Ademais, cuida-se que o tema é bastante conhecido pelos nobres vereadores e também pela comunidade local, assim como o seu relevante interesse público, sendo desnecessárias maiores considerações a respeito. Na expectativa que esse projeto de lei do Executivo receba a habitual atenção deste Poder Legislativo Municipal, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Eliezer Wagner Zanata, Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a Associação de Amigos dos Animais de Gaurama, Amigal, a conceder auxílios financeiros mensais e a custear despesas e dar outras providências. Em discussão, projeto 012 de 2025. Com a palavra, vereador Laura.
Senhor presidente, colegas vereadores, projeto ora discussão 012, aos ilustres que já tiveram assento em outras administrações, sabem e têm conhecimento que nada mais é do que a correção do contrato firmado com esta entidade. O dia que esse projeto estava sendo elaborado pelo Executivo Municipal, o setor que faz, eu, o vereador Cilito, o vereador Tobias, entramos também em algumas questões deste R$1.115 que era repassado para a AMPA, que era aí do município vizinho de Marcelino Ramos. E aí, questão essa que eu não sabia, que a AMPA não quis mais firmar esse convênio com o nosso município de Gaurama. Isto foi na administração que se passou ainda, e aí houve uma indicação, posso-se dizer, feita pelo Ministério Público, nomeando uma pessoa no município vizinho de Erechim para cuidar de 3 pequenos animais, e o qual este valor está sendo repassado para esta pessoa. Aonde eu quero chegar, foi o que eu falei com o setor da administração também. Somos sabedores que tem várias pessoas do nosso município que cuidam, zelam pelo bem-estar de vários pequenos animais, e o porquê que esse valor estaria sendo repassado por uma pessoa fora de Gaurama. Eu acredito que esse valor, como citei também na administração, esse valor teria que ficar dentro do nosso município para algum munícipe que se disponha, se enquadre para fazer o cuidado que é necessário para esse pequeno animal. Aí me explicaram a tal razão e disseram que pode ser rompido a qualquer momento, se quiser modificar, para fazer um outro tutor, como se chama neste caso. E sim, aí acho e devo de cobrar da administração municipal que esse valor aqui retorne ao nosso município com alguma outra pessoa, algum outro tutor, porque nós temos várias pessoas de Gaurama que têm animais, que têm gastos, que cuidam, e nós daí, porque foi o Ministério Público que mandou pagar, mandou indicar uma pessoa, eu acho que não seria por aí. Temos várias questões, não quero citar nomes de nenhuma pessoa aqui para não fazer o pecado de não citar outras. Mas só para deixar clara essa diferença entre a AMPA e dessa pessoa que está recebendo o município de Erechim e esse novo reajuste para a Amigal. Só para esclarecer também esses dados, e que irei cobrar sim da nossa administração, como já falei com o pessoal, para nós daqui alguns meses ou alguns dias poder sim trazer de volta para o nosso município esses 3 animais, e que uma pessoa que se dispunha do nosso município a cuidar, zelar e quem sabe até por um valor mais acessível. Então, nobres colegas, senhor presidente, peço pela aprovação do projeto 012 na noite de hoje, dispensando todas as formalidades da casa. Muito obrigado. Continue em discussão o projeto 012. Com a palavra, vereador João Vitor.
Senhor presidente, senhores vereadores, cara comunidade, eu vou toda essa tribuna para acompanhar a proposição do vereador Valber da necessidade de nós voltarmos a aprovar esse projeto na noite de hoje, dispensando as formalidades do regimento, e que todos nós, a comunidade, conhecem o trabalho desempenhado pela Migal, conhecem das dificuldades que eles enfrentam diariamente, a adequação dos seus afazeres pessoais com o trabalho voluntário na ONG. Então, o município está readequando o valor que já havia sido firmado pela colaboração ainda no ano de 2019, pelo então prefeito Leandro Tom. E nada mais justo que a cada ano se faça a revisão desses valores para que a Migal consiga prestar o seu serviço voluntário a favor da causa animal. E hoje, todos nós sabemos, os animais de estimação são detentores de direitos e também de dignidade para a vida deles na nossa sociedade. Então, eu acompanho a proposição e peço pela aprovação desse projeto no noite de hoje. Obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Com a palavra, o vereador Paulo Condor. Senhor presidente, senhores vereadores, na mesma linha de raciocínio do vereador Glauber, do vereador Vitor, eu vejo o presente projeto de lei como amplamente meritório, uma vez porque trata da questão dos animais abandonados. Porém, senhor presidente, eu me permito divergir do vereador Glauber, porque vejam bem, essa senhora, há muito tempo, ela cuida desses animais. O Batatinha, o Lola, o terceiro que eu não identifiquei, e ainda a adoção da gata Maria da Luz. Todo mundo sabe. O animal dado com a gente tem sentimento. E retirar daquela senhora que tem o sentimento pelo animal, e que o animal também tem um sentimento recíproco, não acho que seja talvez uma decisão adequada. Quero crer que se ela se dispuser, ao longo do tempo que ela puder, continuar a prestar esse relevante serviço, não é a questão de militantes reais que vai fazer com que o nosso município vai ficar mais pobre. Você pode sim, vereador, estender esse tipo de responsabilidade, porque não é favor, é uma responsabilidade para todo aquele que adota a pessoa do nosso município, desde que queira. E para isso, nós estaremos discutindo aqui, por ocasião da apresentação da lei do plano plurianual de investimento, aonde ali nós poderemos inserir outras metas a serem desenvolvidas aqui no nosso município, tal qual um aumento no serviço da castração dos animais, um aumento no serviço do tratamento da felve e outras doenças dos pequenos animais, evidentemente para aquelas pessoas que não têm as condições financeiras adequadas, né? E por isso a gente vai melhorar muito a situação dos animais desabrigados e que andam rodeando as nossas casas e as nossas ruas, né? Então, seguindo a proposição do vereador Glauber, eu também sou da opinião de que devemos votar e aprovar o presente projeto de lei na noite de hoje,
dispensando todas as formalidades legais. Muito obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Então, com a proposição do vereador Glauber, seguida com a proposição do vereador João Vitor e do vereador Paulo Manduli, coloco em votação o projeto de lei 012 de 2025. Quem está a favor permanece como está, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora para o grande expediente. Com a palavra, vereador Cassiano Twilio. Abra mão, senhor. Com a palavra, vereador Glauber. Dispensa. Com a palavra, vereador Jairo. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha até agora, os vereadores que passaram por essa casa. Eu venho aqui nessa noite usar o expediente para agradecer o voto que nos deu confiança na pública, pelo parecer que nós trouxemos, e também o projeto foi aprovado e seguindo o mesmo raciocínio do vereador Paulo. Projeto que praticamente não se pode usar a banca do concurso para se nomear cargos emergenciais. Então, por essa razão, se criou esses 3 cargos. Então, a casa com certeza deve observar isso aí, que a gente conversou tanto com o jurídico aqui, teve informação do jurídico da piscina. Permite, vereador, Sim. poderia ser usado. Por que os demais cargos foi usado? Então, para as casas que com certeza vai ficar atenta a esse disso que foi dito que não deveria ser usado. Então, eu quero agradecer a aprovação do projeto, a votação dos vereadores e também pela atribuição do meu presidente da comissão, André, vereador Tobias, que prontamente tivemos juntos ali um parecer que demonstrando que essa casa que ela está aqui para trabalhar, para ajudar o que for necessário. Na questão da Miguel, também acho que é um caso importante nesse sentido aí, que essa casa sempre valorizou. Até com o tempo atrás, essa casa destinou valores para a castração de animais. E pelo que a gente percebe, tem uma empresa que está trabalhando nessa área aqui, e o município fez uma contratação para que até 12 animais sejam castrados durante o mês. Então, acredito que devagarinho vai ser feito. Também eu quero entrar num assunto aqui e dizer uma situação que nós temos aqui nessa casa, o meu líder de bancada, João Vitor, que é vindo da bancada da UB, do Brasil. Temos o líder da bancada do PDT, que é o Paulo, líder da bancada do PL, que é o Glauber, e também líder do governo. Em nenhum local aqui na casa eu vi um ofício de líder de oposição. Não existe líder de oposição. Existe líder de bancada nessa casa. Existem vereadores que estão trabalhando, então não existe um líder de oposição. Existem os líderes de bancada, que se é preciso o líder fala, o vereador Paulo com a liderança do PDT, o vereador Glauber com a liderança do PL. Então, por essa razão, que às vezes é importante, conhecer os trâmites dessa casa. Porque, às vezes, muitas conversas lá fora, se diz assim que está parado, não teve um projeto rejeitado nessa casa até agora. Todos eles que vieram aqui, eles foram aprovados. A comissão foi ágil, o vereador e o presidente dispensou seus 10 dias que podia ter para analisar o parecer. Eu dispensei praticamente 8 dias para analisar ou para verificar e esboçando o parecer. O vereador Paulo abriu mão de fazer uma emenda para que o projeto pudesse ser adiantado. Então, por essa razão, que aqui tem um trâmite legal. O projeto foi aprovado hoje. Será que na semana que vem nós já vamos exigir que já esteja 16 operários trabalhando? Será que nós vamos já exigir que, de repente, lá o cargo de auxiliar militar já esteja trabalhando? Uma seleção, tem que fazer
aquela questão seletiva, demora no mínimo uns 15 dias para isso, né, vereador Paulo? No mínimo uns 15 dias isso. Então, por essa razão, como essa casa tem os seus trâmites, tem o seu regimento, tem os seus prazos, nesse sentido também tem os seus prazos. Tem o seu trâmite, tem o seu prazo, tem o seu tempo, e precisa também, ele não pode, já no outro dia, atropelar os prazos dele, senão não vai dar certo. Então, eu venho aqui nessa noite só destacar que nós estamos aqui para ajudar naquilo que for necessário. Daqui a pouco vai vir um projeto que vai dispensar mais tempo, mais demora, tempo de prazo, né? E nós não queremos levar aqui a culpa de dizer que nós estamos segurando ou atrapalhando. Não, tudo passa por um processo jurídico, tudo passa por um processo que essa Câmara precisa ter, para que nós lá na frente venhamos inviabilizar qualquer projeto, qualquer parecer que nós tenhamos aprovado. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Paulo Manduri. Senhor presidente, senhores vereadores, pegando um gancho, vereador Jair, com a sua permissão, nessa questão do agente administrativo auxiliar, no meu modesto entendimento, o processo seletivo, ele tem que ser um tanto mais exigente do que os processos seletivos que ocorreram até hoje, até porque, para exercer o cargo de agente administrativo auxiliar, é necessário que a pessoa tenha, no mínimo, conhecimento em informática, um conhecimento em redação de texto, um conhecimento em administração pública. E é nesse sentido, senhor presidente, que eu encaminho a minha recomendação ao vereador Glauber, para que converse com o senhor prefeito municipal, no momento dessa seleção simplificada, que se exija alguma coisa que faça com que as pessoas contratadas elas cheguem à administração pública com algum conhecimento, porque eu sei o quanto é difícil ensinar, né? Então é necessário um conhecimento relativamente bom, né? Evidente que não se pode pagar as inscrições, mas que no processo que se exige para que no momento de admitir que a pessoa chegue com algum conhecimento, porque caso contrário, por sorteio, por exemplo, corre-se o risco de ter que nomear uma pessoa que não tem a mínima condição. Então a minha sugestão, vereador Glauber, é nesse sentido. É claro que a administração pública tem os meios necessários para fazer esse processo seletivo de forma que a pessoa que venha a ser selecionada desempenhe as atividades de agente administrativo auxiliar com maior desenvoltura. Outra coisa, senhor presidente, que me chamou a atenção foi, ao ler o Jornal do Comércio, que eu assino durante todos os anos, 2 chamamentos públicos editados no dia 21, na sexta-feira, referente ao chamamento público para a contratação de pessoas jurídicas aptas à prestação de serviços médicos, clínica em geral, e também o seguinte, para a prestação de serviços realizados de exames laboratoriais de análises clínicas a pacientes em atendimento ambulatorial. Parece-me, e eu não sei se é verdade, que o município já não tem mais o contrato em vigor, o laboratório
ali estabelecido junto ao Hospital Santa Isabel. E vejam bem, senhoras e senhores, esse chamamento público, ele abre no dia 21 de março e se encerra no dia 22 de abril. Ora, é um prazo legal, porém, 22 de abril, mas depois todo o processo de possível impugnação e o processo de assinatura de contrato, parece-me que a prestação desses serviços vão passar a acontecer somente a partir de maio. Então era uma coisa que me chamou a atenção, que eu quero tornar público aqui, para que depois, ou bem depois, não venha, né, querer dizer que o alerta não foi feito. E ainda, senhor presidente, lamentar a manifestação do senhor prefeito no dia 11 de corrente mês, como eu já disse anteriormente, cuja cópia eu tenho em meu poder, mas ainda não vou usar o meu direito de fazer com que o Decreto-Lei 201, de 27 de 2 de 1967, venha a ser exercido. Fica o alerta, porém, se voltar a acontecer, pode crer, ele vai começar a ser invocado. É isso. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador André. Boa noite, senhor presidente, secretária Jéssica, colegas vereadores, pessoal que está nos assistindo na plateia, pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Até eu ia me manifestar hoje no meu expediente, mas assim, eu achei com o vereador Paulo. Até esse é mais um assunto que o pessoal está nos torcendo novamente. E já me vieram na loja falar comigo que a culpa dos exames não estão sendo feitos mais no posto, é a culpa dos vereadores que estão atrasando os projetos. Então, eu acho justo que algum vereador da oposição, alguém faça uma hora, na próxima reunião, o uso da palavra aqui, esclareça, né, que isso não... como foi votado o projeto do orçamento, dando liberdade na educação, na saúde e na folha de pagamento. Isso suplementar o quanto quiser, está tudo tranquilo, então, nessa área ainda tem. Então, e não é vereador que fala, não é prefeito, pessoas que estão nas redes sociais, eu acho que para criar atrito com todo mundo, não sei o que ganho com isso. Então, isso é uma bom esclarecer sempre. Então, por isso, né, fiz questão de subir aqui na tribuna hoje e manifestar sobre isso. Também queria falar, já que estamos aprovando o projeto da ONG ali, a gente sabe o trabalho que eles fazem, extremamente necessário. Só que também me chateia algumas coisas de algumas pessoas, não da ONG, pessoas assim, que até aconteceu a semana passada, novamente tivemos animais envenenados na cidade, é rotineiro isso, já aconteceu, não é a primeira vez. E muitas vezes animais, eu acho que se tem um vizinho que está incomodando o animal, eu não acredito que um gato que não saia, tipo, nem teve hoje, mas uma gravação do gato que eu acho que deram veneno, o gato mansinho que vai causar mal para alguém. Então, como digo, o vizinho já o gato está incomodando, ou o que fosse, né? Então não teria problema nenhum, acho que o vizinho vai entender e vai cuidar para que ele não saia. Então eu queria colocar assim, as pessoas pensem um pouquinho que esse gato pode ter uma criança, que gosta dele, pode ter. Ele é muito bem cuidado e eu acho que quem nunca jamais deve fazer causar um mal contra um animal, então assim, fica só, e principalmente muitas vezes o pessoal dá vidro, né? Então, um animal, você imagina o quanto sofre um gato para ver. Uma parte de para complementar, eu penso assim, que aquela pessoa que envenena um animal, ele pode envenenar um ser humano também. Aquela pessoa que maltrata um animal, pode maltratar também um ser humano.
Então, a índole da pessoa é perigosa. Então, eu vejo que é um crime. E se alguém sabe, se alguém vê, deveria denunciar, porque é um crime isso aí. Pode ser um animal, como o vereador falou, pode ser uma criança, pode ser alguém que pega um animalzinho lá, depende do tipo de veneno, até a criança pode ser infectada. Então, eu acho que é um vício. Então, se alguém sabe, tem que denunciar. Então, o meu pensamento é esse. Aquele que judia no animal, judia no ser humano também. Pode ter certeza. Obrigado. Então, a minha colocação dessa noite seria essa. Uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Túlio Dias. Com a palavra, vereador Celico. Senhor presidente, senhores vereadores, só fazer uma colocação a respeito dos laboratórios de credenciamento. A informação que o jurídico da casa nos passou agora há pouco aí é de que já estão sendo providenciados os credenciamentos dos laboratórios e provavelmente na sequência já vai ser solucionado o problema aí. Uma outra situação que queria me congratular no requerimento do João Vitor aí a respeito da sessão solene em relação à imigração italiana do nosso estado, e citar também que gostaria, na hora da análise aí, senhor presidente, fosse analisado também no regimento interno o artigo 19, que diz no seu caso que as sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, observado o disposto no artigo 35, a linha 12 desta lei orgânica. E o parágrafo 2º desse mesmo artigo diz o seguinte: as sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara. Só para fazer constar, senhor. Eu vou fazer uma outra colocação também agora, não é para contrapor a CUB, a presidência da CUB, e mesmo porque já quero aproveitar e parabenizar a CUB pela agilidade na elaboração do parecer, a partir do momento em que ela recebeu a proposição para elaborar o referido. Só que nós temos no capítulo 2º do regimento, aí eu falo da pauta, diz no artigo 90 que as proposições, depois de protocoladas pela Secretaria da Câmara, serão incluídas na pauta por ordem numérica e postas em discussão preliminarmente nas duas primeiras sessões ordinárias que se seguirem, como o senhor havia se manifestado. No parágrafo seguinte diz o seguinte: no mesmo prazo da discussão preliminar mencionada no CAPT, as proposições estarão à disposição dos vereadores para recebimentos de eventuais emendas. Eu não sei se eu não achei lugar nenhum no regimento da lei orgânica que fala em 5 dias. Pelo que diz no parágrafo do 90, a partir da segunda sessão, até eu chegar no segundo parágrafo agora, presidente, que aí cabe ao senhor aí para essa observação, decorrido o prazo do parágrafo anterior, ou seja, as duas sessões, as proposições e eventuais emendas que versarem sobre matérias simplificadas no regimento interno serão automaticamente encaminhadas ao presidente, pelo presidente da Câmara, dentro de um prazo de 2 dias, à Comissão Única de Paraceiros, através do seu vereador relator. Então, por esse parágrafo, o senhor, a partir do recebimento das emendas aí nas 2 primeiras sessões ordinárias, o senhor tem que encaminhar em 2 dias para o senhor relator a proposição. Não é o que diz o parágrafo 2º, diz o seguinte: encaminhadas pelo presidente da Câmara, dentro do prazo de 2 dias, por lei do artigo, a Comissão Única de Pareceres, através do seu vereador relator. O colega Paulo Comandante está confirmando, acho que só para ver se é isso mesmo que. Você pode. Ele até ia solicitar uma parte para a questão da sessão solene. Sim. É bem claro, no artigo 19, a nossa lei orgânica,
sobre o funcionamento das sessões. Com a presidência, a decisão. Sim, mas há a possibilidade do parágrafo 2º dela ser realizada fora do recinto solene. Teve que estar na lei. Então, só seria essa colocação a respeito. Agora eu quero falar com os assuntos que eu acredito ser de importância. Pois não. Essa questão da dúvida, na próxima nós vamos seguir o regimento. 10 dias dele, 10 dias meu. Nós somos rápidos na nossa. Não, mas é o que eu falei. Até o senhor não estava aí. Não. Eu parabenizei pela atividade a partir do recebimento. O senhor recebeu somente no dia 18. 8 dias depois, quando o regimento disse que são 2 dias. Eu não estou dizendo. Pelo contrário. Se for assim, nós vamos seguir. Vereador, Mas é o que eu estou dizendo. Vocês estão tendo regimento. me concede, Pois não. aqui todos os vereadores aqui têm pessoal com experiência, temos advogado, mas como eu não sou formado em advogado, eu sigo o que o jurídico da Câmara cobra. Eu peço esclarecimentos no jurídico da Câmara, tanto no executivo também, todo mundo segue. Então, assim, a questão da lei, muitas vezes tem a lei, nós temos cumprimento, tem os artigos, tem as modificações, então muitas vezes eu não entendo de leis, mas eu busco conhecimento. Eu fui falar com o jurídico Mas e segui. Sim. Está explícito na lei. Sim, mas eu seguia, tanto é que me informei que passei bem, mas está tudo Deixa eu certo. seguir então o meu pronunciamento aqui. Vou cumprir para ter cumprido. Tá, ok. Então, na minha último pronunciamento, no último ano de expediente, eu cometi uma gafe aí na hora de parabenizar as entidades envolvidas aí no Carnaval. Eu esqueci de citar a nossa gloriosa Brigada Militar, que com certeza, apesar do número reduzido de efetivos que se encontra no nosso município, regimentou o efetivo de vários municípios para compor um efetivo grande, para que pudesse manter a segurança do nosso evento aí. Então, na pessoa do tenente Cristiano Moreira Guedes, comandante do pelotão de Garoa aqui, eu queria parabenizar todos o efetivo da Brigada Militar envolvido no evento. Outros 2 assuntos na área de segurança pública aí, que eu estive conversando com o nosso prefeito municipal, com o comandante da Brigada Militar. O primeiro deles é com relação às câmaras de monitoramento. Nós temos em torno de 20 câmeras antigas e 2 novas, então são 22 câmeras no total de vigilância que tem no nosso município. Está se ventilando aí a possibilidade, junto com a empresa que fez a instalação, de colocarmos acesso na cidade essas câmeras com leitura de placa, que vai agilizar a identificação de veículos que porventura tenham registro de furto, de roubo ou que estejam envolvidos em algum tipo de crime. Então, foi ventilada essa possibilidade aí. E outra possibilidade também, hoje como é que funciona? Se você tem uma câmera de vigilância com problema, a Brigada Militar solicita ao Executivo para chamar o pessoal técnico para regularizar a situação. Está se ventilando a possibilidade de fazer um contrato mensal com a empresa, destinar um valor mensal para ela ficar responsável para fazer toda essa manutenção. Então, toda a mão de obra envolvida no conserto, aferição e limpeza desses equipamentos aí vai ser responsabilidade delas. Inclusive, dentro desse contrato, o deslocamento do caminhão com aquele cesto para fazer o acesso às câmeras nas alturas está incluído nesse contrato. Então, tudo que for mão de obra está incluído. A única coisa que será pago fora esse contrato serão peças de reposição, se for necessário fazer alguma alteração. Um outro assunto também que estamos em conversa preliminares com a pessoa que idealizou esse novo projeto, acho que o pessoal já ouviu falar, é o projeto de georreferenciamento. Ele se trata de uma identificação de cada propriedade rural do nosso município com uma placa constando latitude e longitude. Até acho que já foi citado em alguma sessão da Câmara nesse sentido. Então, nós estamos agilizando os contatos aí para ver se a gente consegue no nosso município aí fazer, colocar esse projeto também em pauta aí, que vai ser um projeto que vai atender as polícias, bombeiros e Secretaria de Saúde. Quando essa propriedade rural estiver identificada,
ela vai ter um número que a partir do momento que você digitar no CPF, no GPS do celular, ele vai te levar corretamente até a propriedade, sem perigo de você ir a caminho, ele está se informando onde é que mora fulano, onde é que mora ciclano. Mas isso é coisa que vai ser colocada mais em prática aí, durante o decorrer desse ano aí, e vamos ver se conseguimos. Permite uma Pois parte. não, pois não. Tem como georreferenciar as viaturas da Brigada Militar também, para saber onde é que elas estão? As viaturas da brigada já tem. Mas sabe onde é que elas estão? Sim, nós aqui não, é o comando. Precisa aqui não é viaduto, quando precisa de viaduto tem uma seringa. Não, na verdade, os únicos que têm acesso à localização da brigada é o comando do 13 BPM Erechim. Os soldados aqui eles não têm. E uma outra situação dos policiais que estão aqui, como eu disse, nosso reduzido do efetivo aí não comporta 24 horas de policiamento ostensivo. Então, em virtude de uma decisão do judicial, efetivo de outros municípios, quando assumem serviço lá, estão vindo ao nosso município atender ocorrências e ficar a maior parte do tempo aqui e retornam aos seus municípios de origem em caso de ocorrência. Mas é falta de efetivo. Inclusive agora foi lançado edital para a contratação de 1.200 soldados por parte da Brigada Militar. Então vamos ver mais para frente esse projeto de georreferenciamento. Eu acredito que vai ser uma ferramenta muito segura para agilizar o atendimento nas propriedades rurais aí. Então seria isso, senhor presidente, para essa noite aí. Queria dizer uma boa noite a todos e uma ótima semana. Com a palavra, vereador João Vitor. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, secretária, eu tenho aqui, irmãos, o então votado projeto 007 de 2025, datado do dia 19 de fevereiro de 2025, portanto, recebido nessa casa há aproximadamente 30 dias. Por que eu volto nesse assunto? Na sessão passada eu comentei que nós havíamos feito um acordo para a votação desse projeto 007 em caráter regimental e não fui bem compreendido. Então hoje eu resolvi dizer a todos, de maneira clara, no dia 7 de fevereiro, às 13 horas e 30 minutos, nós, vereadores, à exceção do vereador Celito e do vereador Paulo, fomos recebidos no gabinete do senhor prefeito municipal, que estava acompanhado do senhor vice-prefeito municipal e do seu assessor jurídico. No dia 7, nós, os vereadores da oposição, vamos levar ao senhor prefeito uma proposta de acordo para que fosse fracionado o projeto anterior, que era o número 13 de 2025, para que fosse votada em sessão extraordinária e, portanto, sem análise da CUP, os cargos a serem criados relativos à educação e à saúde, que eram aqueles que mais necessitavam a comunidade naquele momento. No primeiro momento, tivemos uma certa resistência, mas depois de algum tempo de diálogo, conseguimos firmar o acordo entre todos os presentes. Pois bem, veio a essa casa, senhor presidente, uma mensagem gratificativa que já foi lida aqui, e se não estou enganado, no dia seguinte ou no outro da reunião, essa casa se reuniu extraordinariamente e aprovou o projeto de contratação de agentes de creche, de monitores escolares, enfermeiros e afins, áreas de educação e saúde. Posteriormente, antes do início das sessões ordinárias, no dia 19 de fevereiro, as sessões ordinárias iniciaram no dia 20, conforme era o acordo com o senhor prefeito municipal,
Chegou a essa casa o projeto 007 de 2025, que tratava de criar os cargos que permaneceram daquele acordo firmado. Mas ainda assim, muito embora todos nós que estávamos no gabinete do senhor prefeito, tenhamos arguído com o fracionamento desse projeto e a remessa desses cargos que restaram para serem analisados de forma regimental, o que inclusive foi objeto de concordância pelo senhor prefeito, o que se mostra, se prova inclusive pela remessa do projeto de maneira fracionada. Ainda assim, houve a personificação da culpa a vereadores dessa casa em relação a não ter sido votado e aprovado de forma antirregimental o projeto 007 de 2025. Então, eu acredito, senhor presidente, que os acordos que se faz entre as lideranças, entre os vereadores com o prefeito, estão aí para serem cumpridos. Eu mesmo recebi também do prefeito um agradecimento pela votação do projeto de sessão extraordinária, e disse a ele que acordo comigo é acordo cumprido. Mas mesmo assim, após a sessão passada, eu aqui não tenho procuração para defender nenhum dos vereadores, mas a mesma coisa que aconteceu com um vereador dessa casa pode acontecer comigo. Então, antes de se personificar a culpa em relação aos acontecimentos dessa casa, é necessário que nós olhemos para trás e façamos a nossa meia-culpa, para ver se no passado nós não falamos ou tratamos de forma diversa. Portanto, feita essa ressalva e renovando, não tenho procuração para fazer a defesa de ninguém. Estou aqui para dizer as coisas como elas são. Nós tínhamos um acordo e esse acordo hoje foi cumprido, inclusive com a promessa do vereador Jair de ser ágil, o que efetivamente foi, e diligente na apresentação do projeto, do parecer da CUP a essa casa. Então, pouco mais de 30 dias após o aporte do projeto a essa casa, os cargos pretendidos pelo senhor prefeito municipal estão aprovados e aptos a serem contratadas as pessoas respectivas. 30 dias, aliás, é o mesmo prazo praticamente que os municípios estão privados do atendimento pelo laboratório. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Eu desejo uma boa noite a todos. Não havendo mais nada para o momento, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.